gente! Como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre um livro que foi uma das minhas últimas leituras e uma história que eu gostei demais. E o livro, no caso, é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Esse livro que entrou pra minha lista aí, né, de leituras pra 2024. Um livro que eu já tava querendo ler há bastante tempo. Já tava encalhado na minha estante também há vários anos e eu pensei, não, de 2024 não passa. E eu aproveitei então pra fazer a leitura agora no mês de outubro. E não foi intencional, tá, gente? Pode parecer, né, que por ter bruxa no título e até mesmo o nome da cidade de Salem, eu tenho escolhido ler esse livro em outubro de modo proposital, porque outubro é o mês do terror e muita gente se volta, né? Eu inclusive me voltei pra leituras mais temáticas com esse, né, assunto de bruxaria, enfim, né? Coisas que tem a ver mesmo com Halloween, mas nesse caso aqui foi completamente assim aleatório. Eu acabei encaixando esse livro aqui em outubro porque justamente ele está na minha lista de livros pra ler em 2024 e a gente tá chegando no final do ano e eu comecei a ficar um pouco desesperada. E aí peguei alguns livros que estavam na minha lista já pra tentar encaixar aí no mês de outubro e fazer as leituras. Esse aqui foi um dos grandes destaques, então a gente vai conversar hoje sobre essa leitura aqui. Claro que antes de qualquer coisa eu vou te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Se inscreve aqui se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho pra ficar por dentro das próximas atualizações e me segue também nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Por lá vocês vão ter contato com mais conteúdo sobre livros, leituras em primeira mão, o que eu tô lendo no momento, enfim, o link fica aqui na descrição. Bom, gente, vamos lá então falar sobre esse livro que, para além da sua própria história, é um livro que já traz vários assuntos que a gente pode já começar a conversar aqui no começo desse vídeo, antes de falar sobre a história em si. Bom, pra começar eu queria falar um pouco sobre a ambientação, já que esse livro aqui vai se passar em alguns lugares, né, ao longo de toda a sua narrativa. A gente não tem um local fixo em que essa história vai se passar, e um dos locais onde essa história se passa, na verdade onde ele se inicia, é o país de Barbados, que é um país, praticamente uma ilha, gente, é muito pequenininho ali na América Central, não muito distante de onde se origina a autora desse livro, Maryse Condé, que é uma autora guadalupenha. Ela, né, nasceu no país chamado Guadalupe, que não fica muito distante de Barbados, onde a história da Tituba vai começar. E além disso, a gente vai tendo aqui também outros locais por onde a história vai se passar, sendo um grande destaque a cidade de Salem, que fica em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, e é uma cidade cujo nome, assim, já remete a várias outras histórias, porque é uma cidade que ficou muito marcada pela caça às bruxas lá no século XVII, enfim, né? É uma cidade muito conhecida pelo extremo puritanismo que aconteceu nos séculos passados. Esse puritanismo baseado, é claro, né, no cristianismo, baseado em religiões que se originaram do cristianismo, né, mas que não necessariamente são, digamos, a religião evangélica ou a religião católica, né. A gente sabe que aconteceram algumas ramificações, né, do cristianismo ao longo dos séculos e a gente tem, né, essa cidade sendo marcada por isso, né, por religião ditando a vida das pessoas, principalmente quando a gente tá falando de homens brancos, né, que eram os principais líderes, né, na verdade os únicos líderes religiosos desses grupos extremistas que dominaram boa parte, né, de algumas cidades dos Estados Unidos, uma delas sendo Salem. E uma das coisas que a cidade ficou muito conhecida foi justamente essa caça às bruxas, em que pra eles muita coisas simples e banais já estavam relacionados ao coisa ruim, né, então tipo assim, se eles viam gatos pela cidade, afoga os gatos, porque é tudo bruxa, entendeu? Inclusive tem vários, enfim, desenhos, filmes. Eu lembro inclusive de Padrinhos Mágicos, que tem um episódio de Padrinhos Mágicos em que eles vão falar, se não me engano, do Halloween ou de Salem, alguma coisa assim, e eles fazem como se fosse uma sátira disso que aconteceu séculos atrás, em que qualquer coisa podia ser uma bruxa, né? E aqui a gente vê um pouco disso também, né? Esse medo que as pessoas tinham do Satanás, né, de a manifestação do maligno nas pessoas, nos animais, nos seres, nas coisas, e uma visão que as pessoas já tinham, inclusive, sobre as pessoas negras já serem, de certa forma, conectadas a esse tal de maligno, o que é algo horrível por si só. Mas enfim, trazendo aqui só um contexto, né, do que a gente vai encontrar nessa história em termos de ambientação e até talvez uma certa visão que a gente já tenha meio que pré-concebida sobre a cidade de Salem. Acontece que a gente vai começar a história, como eu falei, lá em Barbados, né, mas na verdade a história começa um pouco antes disso, porque Tituba já começa narrando nossa história pra gente, porque sim, ela é a narradora de sua própria história, e ela já começa narrando a sua história contando sobre a sua chegada ao mundo. Então ela já começa contando sobre a mãe dela, que foi uma mulher escravizada, que acabou sendo estuprada no navio a caminho de Barbados por um homem inglês, e a partir dessa violência
a Tituba foi, né, concebida. E essa chegada ao mundo da Tituba, né, marcada por violência, acaba se tornando meio que um prenúncio de várias outras violências que ela vai viver ao longo de sua vida durante o século XVII, tendo nascido de uma mulher escravizada e sendo levada para um país em que a escravidão estava sendo a principal exploração pelos homens brancos europeus, né, para explorar tanto aquele país quanto a mão de obra que estava sendo levada para lá, para produzir, por exemplo, açúcar a partir da cana e diferentes outros produtos que eram feitos a partir da mão de obra escravizada. Então a gente já começa essa história conhecendo um certo horror que foi, né, vivenciado pela Tituba, porém a gente vai vendo ao longo da leitura que essa jovem, né, que começa a narrar a história pra gente ali já do seu nascimento, vivenciou ao longo de sua vida, né? Por exemplo, quando ainda é uma criança, a Tituba vai assistir à execução da própria mãe pelas mãos do seu dono, né? O dono de terras, inclusive dono das pessoas escravizadas ali, que por um motivo que vocês vão ler e vão descobrir, acaba fazendo essa execução na frente de muitas pessoas, inclusive da própria filha. É a partir de então que ela vai fugir, vai tentar se refugiar em algum lugar e vai encontrar a mãe Yaya, que é uma moça, né, uma senhora ali, que é uma espécie de curandeira, que tem muitos conhecimentos, assim, da terra, enfim, das ervas. Ela tem conhecimentos ancestrais, enfim, inclusive até com relação ao sobrenatural. E é essa senhora que vai acabar criando a Tituba por alguns anos ainda e vai ensinar para ela muito dos seus próprios conhecimentos, que são conhecimentos que ela já trouxe consigo do seu país de origem, a África. E ela acaba ensinando, né, passando muito disso para a Tituba. Acontece que em um certo momento essa senhora também vai acabar falecendo e a Tituba vai meio que terminar de se criar sozinha e ela vai aos poucos ali fazendo uso desses ensinamentos, né, que essa senhora deixou para ela, e ela acaba se tornando um pouco conhecida com o passar do tempo, né, com relação às suas próprias habilidades ali com, né, com a cura, né, com tratar problemas das pessoas, sejam emocionais, sejam físicos, enfim, ela é uma pessoa que acabou se tornando muito habilidosa nesse sentido. Ao longo da história a gente vai vendo vários infortúnios que essa mulher vai passando e muitos deles vão surgir a partir de suas próprias escolhas, o que é uma coisa muito interessante a gente ir analisando enquanto vai lendo, né, porque Tituba, antes de ser a bruxa conhecida, ela era uma mulher com seus desejos, com as suas vontades, com a sua própria vontade de tomar suas próprias decisões, porém sendo muito limitada em muitos aspectos por conta do período em que ela vivia. Ela, né, que passou boa parte de sua vida vivendo de forma livre, em dado momento aqui, por conta de uma própria escolha sua, vai acabar se tornando uma mulher escravizada. Ela acaba se casando e por conta desse casamento, né, pelo enlace que ela fez com esse homem, ela acaba se tornando propriedade de uma pessoa que mais pra frente vai acabar passando, né, todos os seus, né, as suas pessoas escravizadas para um outro senhor. E é nesse momento que a gente tem a parte mais crítica, digamos assim, que é o momento em que a Tituba, o seu marido e todas as outras pessoas escravizadas ali daquela fazenda vão ser enviados para os Estados Unidos junto com seus novos donos, né? E é a partir daí que a gente vai ter toda a introdução desse puritanismo na vida da Tituba, que pela primeira vez na vida vai estar ouvindo falar do Deus cristão. Pela primeira vez na vida vai estar ouvindo falar desse medo que as pessoas têm dessa figura mística que eles chamam de Satanás. Então, toda essa novidade, né, que ela vai começar a aprender, que ela vai ter que aprender, né, vai ter que, enfim, se entender da Bíblia, entender do cristianismo, aprender toda essa nova religião, as orações, etc, né? Então tudo isso acaba se tornando uma novidade pra ela e nessas, né, mudanças aí de donos em que ela vai parar nos Estados Unidos e esse senhor, né, esse novo senhor é inclusive uma espécie de pároco, né? Ele é um desses líderes religiosos extremistas que acaba sendo enviado pra Salem. Então ela e o marido vão junto com ele para Salem e é lá que as coisas começam a complicar na vida da Tituba. Mas leva um tempo até isso acontecer porque as habilidades dela de cura acabam sendo apreciadas pelas pessoas, né? Pessoas que estão sofrendo com alguma doença, com alguma questão, acabam fazendo uso, né, bom uso das habilidades dela, porque ela se propõe a ajudar. Ela é uma pessoa que está disposta a fazer o que está ao seu alcance para ajudar as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não necessariamente, assim, são boas pra ela também, sabe? Mas em dado momento ali, né, nesse contexto de extremo puritanismo e de até mesmo um fanatismo absurdo que a gente vai conhecendo com o passar das páginas, é que a gente vai ver a Tituba encarando essa possibilidade de ir pra forca por conta das suas habilidades, tanto medicinais, né, quanto também suas habilidades sobrenaturais, porque assim a gente tem, né, um tanto disso sendo trazido pra personalidade da Tituba, para as habilidades que ela desenvolve, porém toda essa iminência, né, desse perigo ali de ela ser condenada à forca, junto com outras pessoas que estavam sendo suspeitas de bruxaria ali da região, tudo isso surge de uma forma muito
gente, horrorosa, porque eu, pelo menos, assim, enquanto ia lendo e entendendo o que estava acontecendo, eu fiquei realmente muito revoltada com a capacidade que algumas pessoas têm de serem ruins pelo simples fato de ser ruins, sabe? E não somente pessoas, mas pessoas de determinada faixa etária. Assim, é um negócio bem... me deu muito ódio. É um livro que nesse momento eu fui ficando com mais ódio ainda. Mas, enfim, a gente vai ver, né, que vai existir essa inquisição, vai existir esse julgamento, né, não só da Tituba, mas de outras bruxas. E ao longo das páginas a gente vai tentando, né, entender se ela vai realmente ser executada, se o futuro vai reservar pra ela outras coisas. E eu vou parar de falar aqui sobre a história, porque eu acho que o futuro da Tituba, depois dessa acusação, você precisa descobrir enquanto você vai lendo. Mas, basicamente, você vai encontrar aqui uma história muito poderosa, que tanto vai te apresentar, né, esse período histórico que a gente sabe, né, foi um dos mais horrorosos da história da humanidade, mas também enquanto a gente vai, né, aprendendo sobre a história da Tituba, a gente vai aprendendo sobre as suas, né, habilidades, a gente vai também aprendendo sobre quem é essa mulher e sobre as consequências de escolhas, de atitudes que a gente vê que ela vai tomando ao longo da vida, que em muitos casos vai ficar assim, menina, não faz isso, não vai por aí, mas assim, como na vida de todos, né, são escolhas que muitas vezes a gente erra e a gente aprende, só que em certos casos, pelo menos aqui nesse contexto, né, dessa mulher, que é uma mulher negra, escravizada, que vivia num período ali em que ela era tratada da forma como era tratada, não existia tantas possibilidades assim para essas mulheres aprenderem com seus erros, porque muitas vezes os seus erros levavam elas pra forca, né? Outra coisa muito incrível que a Maryse Condé vai trabalhar aqui nessa história é sobre a condição da mulher negra, não só naquela época, mas eu acredito que muito pode ser feito um paralelo com hoje, né? Por mais que algumas coisas tenham mudado, outras permanecem as mesmas. Inclusive tem um momento muito marcante aqui, né, pra Tituba principalmente, em que ela vai estar conversando com uma outra mulher e que essa mulher vai falar pra ela alguma coisa no sentido de tipo, ai, brancos ou pretos os homens sempre se dão bem. E essa frase fica tão marcada na cabeça da Tituba que em vários momentos depois disso ela acaba se lembrando, né, dessa fala dessa mulher e como isso realmente se mostrou algo verdadeiro na vivência da Tituba com outros homens. Então, essa questão da condição da mulher negra, que a autora traz aqui nessa história, né, sobre como, no fim das contas, muitas dessas mulheres acabam se vendo totalmente sozinhas, totalmente à própria sorte, e é algo que a autora vai trazendo na história, né, com diferentes exemplos ao longo da narrativa. Um ponto muito interessante também a falar sobre essa leitura é que a figura de Tituba é uma figura histórica real. Inclusive, existem registros da condenação dela, não da condenação, mas do julgamento dela lá em Salem, e a autora se baseou, né, nesses arquivos reais para poder construir essa história ficcional que ela própria, né, acabou colocando muito das suas próprias vivências enquanto uma mulher negra também na figura da Tituba. Então é um livro, gente, muito, muito, muito incrível. Eu gostei muito da leitura. Eu acho que é um livro que ele não vai agradar a galera que chegar nele com uma expectativa diferente. Se você for pra ele, assim, esperando que você vai encontrar um livro, sei lá, de terror, um livro, sabe assim, não é isso, gente, é uma história realmente de uma mulher como qualquer outra, que tinha sim as suas habilidades, tinha as suas virtudes e os seus defeitos. É um livro que eu acho que compensa bastante a leitura, é uma leitura super rápida, fluida, é um livro que você começa a ler e você não quer parar, porque você fica muito, sabe, presa na história da Tituba, você quer saber qual vai ser o próximo acontecimento na vida dela, e é uma mulher realmente assim marcante. E eu deixo aqui a recomendação pra você, caso ainda não tenha lido, caso não conheça a história da Tituba. Esse aqui foi meu primeiro contato com a Maryse Condé, mas eu já quero ler outros livros dela, inclusive tem um no meu Kindle. E ó, só pra deixar avisado, esse livro já ganhou vários prêmios, e essa edição aqui inclusive tem prefácio da Conceição Evaristo, maravilhoso, o texto dela é muito incrível, tá logo no começo da história e já te traz assim um pano de fundo bem interessante pra história que você vai ler a seguir. Eu só recomendaria talvez você ler depois, porque acho que algumas coisas aqui que ela comenta, né, ao longo do seu prefácio, eu gostaria mais de ter lido com surpresa ao longo da leitura, sabe? Mas enfim, deixa aqui a recomendação pra vocês, caso ainda não conheçam a história. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou. Se não leu ainda, comenta aqui se eu conseguir te convencer a dar uma chance pra essa leitura. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.